Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 23 de janeiro de 2019, episódio 23. É necessário que o presbítero tenha domínio de si. Vejamos então o ensino bíblico a esse respeito. Em Tito, capítulo 1, versículo 8. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. É o que lemos aqui, então, em nosso texto. A última expressão, que tenha domínio de si. Então, esse termo usado aqui pelo apóstolo Paulo, encrates, significa forte, robusto, que tem poder sobre, possuído de algo, ou que domina, controla, modera, restringe. E aí, então, a aplicação que se controla, temperado, continente. Então, esse é o sentido. Então, basicamente, se refere a alguém que exerce controle, autocontrole, no caso. Alguém que é continente. Esse termo também aparece em Gálatas 5:23, quando lemos sobre o fruto do Espírito. Então, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e então lemos domínio próprio. Então, isso é um fruto do Espírito, o domínio próprio. É a mesma palavra usada por Paulo aqui em Tito 1:8, traduzida por que tenha domínio de si mesmo, de si. A outra passagem em que aparece o termo é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Então, aqui é uma lista de virtudes que vão sendo acrescentadas uma à outra. E entre elas é mencionado aqui o domínio próprio, como uma virtude da vida cristã. Então, obviamente, o domínio próprio não é algo requerido somente dos presbíteros, mas de todo cristão. Todo cristão deve ter domínio próprio. Resumo. Enquanto o termo sóbrio, que também aparece lá na lista de Tito 1:8, né? Aparece aqui, dizendo que ele também deve ser um homem sóbrio. Enquanto o termo sóbrio tem relação com pensar de uma forma moderada e sensata, a expressão que tenha domínio de si mesmo, ela se refere à moderação no uso que se faz das coisas. Então, enquanto um tem relação com a pensar dessa forma, esse tem relação com o uso moderado das coisas. Então, esse termo é usado para descrever aquele que é capaz de dominar as inclinações e os impulsos pecaminosos de si mesmo. Então ele tem autocontrole. Ele não se deixa dominar pelo pecado, pelos vícios e outras coisas. Então, implicações. O presbítero não pode ser alguém tão frágil que precise ser controlado por outras pessoas ou que seja dominado por vícios ou outras coisas. Outra implicação. O presbítero deve ser capaz de dominar seus impulsos pecaminosos, como, por exemplo, ira, violência, linguagem, comida, bebida, jogos, esportes, questões de moralidade sexual e etc. Então ele deve ter um domínio sobre todas essas coisas e não se deixar dominar por elas. Outra implicação, o homem que buscamos deve ser um homem de comportamento disciplinado, um homem que não se deixa escravizar por vícios e outros pecados, um homem que age e fala com moderação, revelando assim domínio próprio. Algumas perguntas para autoexame. Existe alguma área de minha vida que está fora de controle? Existe em meu coração algum ídolo que me domina e que é importante demais para mim? Meus pensamentos são disciplinados e decentes? E agora, uma última pergunta. Estou atento para ter certeza de que servirão na igreja homens que, por suas palavras e conduta, revelam que possuem domínio próprio? Então, são esses homens que eu devo indicar para o ofício. Um homem que não é autocontrolado
ele não pode ser um presbítero na Igreja de Cristo. Mais uma vez, peço a você que ore a esse respeito, que pense a esse respeito, que se prepare para o momento em que você vai ter que indicar homens para servirem no presbiterato. Que essas indicações sejam de acordo com as qualificações bíblicas. Obrigado pela sua atenção, que o Senhor te conceda graça e paz.